Continuando com a leitura do livro Lírios de Esperança, psicografia de Vanderlei de Oliveira pelo espírito de Hermance Dufour. Diz o Evangelho em Mateus 20:26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Segundo andar. Naquele mesmo dia, às 18 horas, o ex-dirigente goiano chegou ao segundo andar. Era uma enfermaria coletiva. Tudo traduzia a ordem. O professor já esperava Marcondes e o saudou. Há quantos dias não vejo o amigo bondoso? Lembrei-me muito do senhor, professor. Realmente há semanas que não o vejo. Incrível o tamanho deste hospital. Nem tão grande assim é o hospital, e sim o trabalho. Venha, vamos à minha sala. Conversaremos um pouco. Acomodados, iniciaram um debate esclarecedor sobre as enfermarias do segundo andar. Aqui encontramos, em sua maioria, quadros de arrependimento tardio. Consciência cobrando os atos? Nem sempre, Marcondes. Dialogando com nossos irmãos, perceberá que a queixa generalizada refere-se ao que deixaram de fazer. Arrependidos pelo que não fizeram. Exatamente. Em outras palavras, negligentes. Então vejo que mais uma vez encontro-me onde preciso. Todos nos encontramos aqui por necessidade, meu filho, e não por méritos. O caminho para a frustração começa na aceitação gradual da negligência. É um processo psicológico estimulado na mente do trabalhador do bem, que exerce nas concessões um benefício próprio. Através da alegação de necessidades pessoais, relaxa na conduta em excessiva ocupação consigo, tornando-se um esbanjador dos recursos celestes no tempo e nas regalias materiais. Raros sabem utilizar tais beneplácitos como oportunidades para trabalhar e servir, aprender e amar com mais intensidade. Faremos uma visita educativa ao intuito do que avalie essa senda sutil do aprendizado humano. Por que a existência de quartos separados? O que delimita a visão entre as alas é o desejo constante de cooperar. A grande maioria nesse local fala de méritos pessoais e quer ser servido. Alguns chegam ao despautério de fazerem cobranças. Então são convidados ao quarto próprio. Querem mordomias, vão tê-las. Depois de alguns dias, estão deprimidos e são transferidos para o setor competente. Interessante. Lamentável, eu diria, pois recebem tudo e, no entanto, a grande maioria não perdeu a mania de mandar e exigir. São todos espíritas? A maioria. Temos alguns protestantes e outros líderes cristãos. Sem dúvida, os espíritas dão mais trabalho. Dr. Inácio pediu para procurá-lo. Alguma razão especial? Antes de incursões mais amplas, gostaria de deixar claro uma informação que poderá ser útil. Visitaremos uma ala cujos pacientes recuperam-se muito lentamente de dramas bem recentes. São dirigentes com fortes crises de depressão. Incursos, alguns deles em estados psicóticos. No geral, são doentes mentais graves, sob controle de medicações e terapias muito específicas. E por que não ficam nas alas restritas do subsolo? São histórias mais brandas. Muitos, aliás, já passaram por lá e continuam a tratar-se nesse andar. Nesses casos, a psicose ocorre depois da morte ou já havia se expressado quando ainda no corpo físico? São psicoses tardias, ou seja, já se encontravam em estado latente, vindo a ser ativadas a partir das experiências infelizes vividas nas regiões inferiores, nas quais estagiaram por longo período. Todos foram resgatados em penosas condições mentais e agora, após pouco mais de um ano de tratamento, apresentam-se mais bem-humorados e dispostos à conversa. Terão facilidades em falar de seus dramas? É o que mais necessitam nesse momento, com o objetivo de desabafarem. Costumam repetir a mesma história quantas vezes puderem. Você poderá perguntar à vontade. Foram todos dirigentes? Não. Foram líderes espíritas todos eles, considerando que líder é todo aquele que influencia um grupo.
possuindo ou não cargo hierárquico. Em comum, trazem o fracasso nos seus projetos reencarnatórios. Não foram maus, foram omissos. Pelo que aprendi com o Senhor, não existe fracasso. No sentido de ser irremediável, não existe falência. A consciência, entretanto, nunca deixa de cumprir com sua função orientadora e relembrar-nos, continuamente, o que combinamos conosco antes do renascimento. Quando não queremos ouvi-la, novamente a negligência. Nunca pensei sobre esse tema à luz dos princípios espíritas. Jamais imaginava que adiar o bem que podemos fazer iria nos criar tanto embaraço. Mas de que maneira a negligência pode fazer alguém a essa situação? Alguns, através das atitudes de falta de cumplicidade, com o objetivo essencial da proposta espírita, assumiram uma fé de superfície. Outros se devotaram aos compromissos doutrinários. Todavia, ingressaram pelas artimanhas do personalismo, em posições de supremacia da verdade, ostentando suas largas folhas de serviço. Sob o fascínio do orgulho, estabeleceram condutas preciosistas nas quais pretendiam ser as referências para a coletividade. As maiores ilusões se verificam entre esses últimos. Fascinaram-se com crenças e pontos de vista pessoais, estabelecendo excessivo apego às suas convicções. Como identificar mais claramente o ato de negligência em suas experiências? Em ambas as situações, detectamos a negligência nos deveres de profundidade para com o próximo e consigo, em prejuízo do excessivo prestígio aos valores institucionais e movimentos de adoração exterior. Foram escravos da casa e das práticas. Na casa, adoravam a si mesmos. Nas práticas, supunham-se padrões a serem copiados. Em ambos, demonstravam valor exclusivo em sua forma de entender e interpretar, consolidando uma crença individual, arrogante e inquestionável. E quando tal quadro era acompanhado de algum cargo expressivo perante a comunidade, ampliavam ainda mais suas chances de personalismo e austeridade em suas formas de conceber o espiritismo. São os novos doutores da lei, que encharcam o cérebro de conhecimento com o qual pretendem ser autoridades sobre imortalidade. E foram trabalhadores de boa vontade? Todos, sem exceção. Não consigo entender, professor. Boa vontade e conhecimento não bastam como quesitos de equilíbrio. Sem eles, evidentemente, não teremos as condições necessárias no campo exterior para a manutenção de nossas tarefas. Entretanto, somente com eles, não efetivamos os serviços de profundidade da alma nas escaladas da renovação interior. Além de boa vontade e informação, a imperiosa aquisição da consciência sobre nossas necessidades espirituais e seus respectivos caminhos de superação a serem adotados. Do contrário, seremos operosos no bem alheio, defendendo-nos das horas vazias e da obsessão, sem edificar na intimidade as defesas morais e as experiências indispensáveis para galgar a vitória sobre as mazelas milenares. Mazelas, diga-se de passagem, que jamais serão vencidas, somente com movimentos de rotina nas abençoadas tarefas das quais participamos. Mais que voluntariado, urge o compromisso de elevação persistente e diário em todos os instantes da existência, ultrapassando o campo das doações espontâneas em horas marcadas. Para entender melhor, gostaria de saber se este andar inteiro é dedicado aos dirigentes. Na verdade, para os dirigentes é reservada a área maior. Consideremos como dirigente todo aquele líder em nome da mensagem cristã. Assim, temos 2 andares no subsolo para casos mais graves e 5 andares acima do nível térreo para a continuidade dos tratamentos. Os 7 andares compõem um dos braços do hospital. Ao todo, temos 35 andares distribuídos em 5 braços, à semelhança de um catavento. Lembra do exemplo que usei na palestra? Cada pá do moinho é um pavilhão visto de cima, e as bases, 2 colunas de sustentação. São os corredores de entrada e saída do hospital. No andar subsolo 2, o mais perto das vibrações terrenas, é onde o encontramos os portais. E por que um pavilhão especificamente para dirigentes?
para facilitar os serviços e melhor proveito dos próprios pacientes que guardam vivências similares. Mesmo tendo fracassado em seus planos, obterão algum mérito no serviço que prestaram? Sem dúvida, o bem sempre oferece algum tipo de fruto. Trabalharam muito e não perderam seus méritos. Contudo, pelo fato de não haverem sanado suas contas com a consciência, descuidando do compromisso primordial de transformação interior, não fizeram todo o bem que podiam e deveriam. Eis a maior negligência. A referência tocou profundamente a Marcondes, que se manteve calado. O professor Cícero acrescentou: os casos aqui presentes são dos que mantiveram sempre distantes ou chegaram a distanciar-se dos deveres essenciais a que concita o Evangelho: o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Foram enriquecidos pela caridade e o desejo de melhorar junto às tarefas de amor do centro espírita, de onde jamais deveriam ter se afastado completamente, após as oportunidades de promoção que foram recebendo para gerir interesses coletivos. Só tiveram tempo e atenção para assuntos e problemas atinentes a eventos, relações convenientes, cerimônias e planos de hegemonia, os quais tomaram como sendo missões a eles confiadas pelo mais alto. As explicações claras do benfeitor não deixavam dúvidas. Marcondes passou a refletir nas tarefas de amor junto ao centro espírita, no qual atuou por anos a fio na cidade goiana. Suas atividades revelavam-se agora em sua mente como um sublime avalista do relativo estado de tranquilidade e equilíbrio. Desejando continuar a entrevista sobre os conceitos sábios do professor, indagou: que função primordial têm os dirigentes para o progresso do movimento espírita? São os vanguardeiros, determinam linhas de pensamento, portanto, tornam-se referências de ação em menor ou maior escala. Quaisquer movimentos humanos que se prezem devem preparar bem os seus líderes. A função de sua participação junto às comunidades sobre a condução é de vital importância para o progresso e a ordem. Em todos os tempos da humanidade, os líderes constroem a história, esculpem rumos e definem o futuro. O movimento em torno das ideias espíritas precisa fazer algo pelos seus condutores com urgência. Embora, com toda franqueza, não tenhamos visto até então muitas manifestações. Tínhamos esperanças de que os líderes agrupados em torno do Pacto Áureo fossem sensíveis e corajosos em investimentos sólidos nesse sentido. No entanto, passado alguns anos do compromisso solene de unificação, firmado em 5 de outubro de 1949, constatamos muitas iniciativas de valor, sem prioridade na formação de mentalidades coerentes e fortes junto àqueles que, de fato, moldam o movimento espírita. O meu irmão teve vivências desagradáveis junto às direções de unificação quando na carne? Deixei o corpo físico aproximadamente um ano antes da formalização do Pacto Áureo, presenciando pruridos de hegemonia que muito me preocupavam já naquela época. Sempre fui contrário ao conceito institucional de unificação, vindo mesmo a ser severos episódios de desentendimento junto aos líderes nacionais e regionais, no intuito de operarmos no campo da coesão de almas e não de instituições. Hoje, com alguns decênios do meu retorno ao mundo espiritual, já repensei algumas iniciativas tomadas por mim, na vida física, quanto à sua forma de execução. Contudo, a essência das ideias que defendi torna-se cada dia mais necessária e urgente à seara. Que iniciativas seriam essas? Conforme assevera Jesus, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso está em Marcos 2:27. Os dirigentes espíritas devem priorizar o quanto antes o plano físico em campanha pela humanização da seara. Sem proximidade humana e respeito, fraternidade e convivência saudável, jamais teremos união e concórdia, a alma de qualquer movimento cristão. Os apontamentos do professor instigavam a curiosidade, contudo, considerando a hora, convidou Marcondes aos deveres do amor. Fizeram uma contrita prece e dirigiram-se à ala em pauta para aquela noite de aprendizado.
O aprendiz mostrava-se estarrecido por ver os quadros mentais em que se encontravam aqueles homens, mulheres e jovens. Tiveram a oportunidade de ter em mãos o talento do espiritismo. No entanto, o enterraram pelo medo de assumirem responsabilidades maiores na vitória sobre si mesmos. Cícero deixava-o à vontade e observava com muita atenção seus movimentos. A certa altura disse: o tratamento espiritual de toda alma frustrada em seus projetos reencarnatórios deve ser a esperança. Na Terra, comenta-se com exatidão que esperança é a última que morre. Aqui nosso lema é: a esperança deve ser a primeira a renascer. Depois disso, partimos para as conquistas em outros patamares emocionais. Sem esperança, a alma é morta. Esperança é o filete divisor entre o cumprimento da justiça e a ação da misericórdia divina, conforme as escolhas de cada um. Quando vemos novamente o sorriso nas faces desses corações que sucumbiram sob o peso da ilusão, entendemos que ainda existe o desejo de recomeço, um ótimo sintoma de recuperação. Então, a doença mais grave nesse setor seria a desesperança? Não é bem assim. Onde floresce a misericórdia, brota a esperança. As almas aflitas e sem rumo encontram na compaixão a excelsa aventura de recomeçarem. O sentimento de culpa e fracasso, inferioridade e abandono precisam ser supridos pela expansão da tolerância. Sem isso, o mundo será uma eterna fonte de cobranças e impiedade. A bondade é a semente da paz. Qual de nós não carece do colo paternal? Qual de nós, sobre a luz da oração, não mendiga um naco de piedade para nossas lutas e quedas? A mais grave doença das almas nessas alas chama-se vício de prestígio. Vício de prestígio? Sim, uma doença milenar que acomete a maioria esmagadora das almas vinculadas à sublime escola da Terra. Seu princípio básico é a necessidade de ser amado, algo divino e natural nas leis da vida. Entretanto, surge como viciação a doença a partir do instante no qual a vontade tornou-se impotente para dominar esse sentimento ao longo dos tempos, transformando-se em exigência e paixão escravizante da mente em vários processos de egocentrismo. Sua origem é o egoísmo. O imperioso desejo de ser amado manifesta-se, nesse caso, em impulsiva necessidade de admiração, destaque, reputação pessoal, notoriedade e atendimento a caprichos pessoais. Forma-se, então, um psiquismo propenso a gerar correntes mentais centrípetas em regime de circuito fechado sobre si mesmo. Desarmonizado, paulatinamente, o sistema afetivo do ser. Nessa ótica, nossos profissionais das ciências psíquicas adotam, por aqui, uma classificação para além dos padrões científicos da Terra, considerando como principais expressões psicopatológicas o personalismo, a inveja, o ciúme, a insegurança, a indiferença, a apatia, o melindre, a revolta e outras manifestações com as quais o egoísta age nos meios em que estagia na sua caminhada espiritual. Esse vício manifesta-se entre os dirigentes espíritas. O professor apenas abriu os braços, juntou as mãos espalmadas no movimento de respeito e piedade, exclamando: veja o resultado. A colheita feita conforme a plantação. Nos enfermos desse pavilhão, encontramos uma espécie de transtorno afetivo não catalogado pela psiquiatria humana. O ex-dirigente olhava com piedade para aqueles corações acamados. Eles pareciam não o perceber. Tamanho estado de alinhamento. Continuou o orientador informando. São casos processados a partir de uma inadequação de sentimentos, devido ao acentuado nível de indiferença aos que optaram pelo estranhável amor institucional. Amam mais aos cargos e à doutrina do que ao seu próximo. Um estado mental que poderia ser chamado de delírio de grandeza assinala nossos assistidos. Esse vício é alimentado pelo orgulho que afeta a imaginação da criatura, levando-a a formar uma imagem idealizada de si, um autoconceito falso e exacerbado com o qual passa a fascinar-se. Tais estados de desalinho favorecem as fixações mentais no monoideísmo, levando a criatura a vários quadros de angústia
e perturbação depois da morte. Coadjuvando esse estado psíquico, encontram-se as reminiscências de outras existências corporais, em que a alma habituou-se a ser reverenciada e aplaudida, graças à sua posição de destaque social ou cultural. Somando-se a isso, muitas companhias espirituais, sedentas dos eflúvios do elogio e das sensações causadas pela futilidade do realce, ou ainda pelo prazer do reconhecimento pessoal, intensificando a dependência de prestígio. Muita vez, esses acompanhantes espirituais são adversários ferrenhos da causa doutrinária, que deterioraram o quanto podem a autoestima no encarnado e insuflam-lhe frustração, para que a vítima procure as compensações em experiências de prazer fugidio, ou na posse de alguma forma de vantagem pessoal, tombando em definitivo nos seus ardis. E por que os dirigentes espíritas estão carregando para cá esses quadros doentios graves? Por suporem-se grandiosos demais, quando deveriam sentir-se apenas como aquele que enverga maior cota de responsabilidade sobre os ombros, como o dever de ser o exemplo para todos. Esqueceram a recomendação sábia do mestre que diziam seguir: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Mateus 20, 26. O conhecimento espírita não lhes tem sido o bastante para renovar a conduta de vida. Além do que, sem humildade, jamais transformaremos a nós mesmos. Se os irmãos de ideal não começarem a se aceitar como doentes em busca de alta, guardando no imo de si próprios a alegria pelo simples ato de servir, sucumbirão inevitavelmente ante essas ciladas sutis do orgulho. A santidade de superfície é um engano em prejuízo próprio. Quem não dá conta de renovar-se tanto quanto deveria, precisa assumir humildemente sua condição, pedir ajuda, adequar o esforço e caminhar diante, livrar-se de todo mau hábito e fazer cena e representar perante a consciência. Meus amigos, lendo esse capítulo, me fez lembrar do comportamento exemplar do nosso querido Chico Xavier, que sempre foi um exemplo de humildade e simplicidade, nunca aceitando que o elevassem de uma forma exagerada, sempre sendo um entre todos, sempre servindo antes de ser servido. Isso é muito impressionante e devemos tê-lo como exemplo. Eu só fiz um comentário nesse capítulo. O professor Cícero fala sobre a unificação espírita e os maus resultados decorrentes. Afirma: os dirigentes espíritas devem priorizar o quanto antes, no plano físico, uma campanha pela humanização da seara e não das instituições. Não é? Eu deixo aqui o meu e-mail, aguardando pelos comentários que vocês possam trazer, me ajudando a aprender um pouco mais, descobrindo trechos que eu deixei passar sem observar. Podem fazer isso diretamente pelo e-mail, como podem também comentar abertamente no YouTube para que outras pessoas também possam ler e aproveitar esse comentário. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.